Olá, boa tarde. Está iniciando mais uma live dos servidores e servidoras do Sistema Judiciário do Estado do Ceará. Essa live que é produzida pelo Sindicato de Justiça. Eu sou Marina Valente, integrante da assessoria de comunicação do sindicato. A gente hoje está vivenciando um dia para falar das questões ambientais, né? Inclusive é uma live especial da Semana do Meio Ambiente, e para isso a gente recebe João Alfredo, atual presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará. Seja bem-vindo, João, ao nosso momento com os servidores e servidoras. Obrigado, Marina. É um prazer estar com você, né? Já participei, inclusive, antes da pandemia, né, de debates lá no programa Democracia no Ar, não é? E me encontrei com você lá, e um prazer muito grande também estar com meu ex-aluno, né, um querido companheiro, Iderlândio Moraes, que hoje está na direção do sindicato do Sindicato de Justiça, né, dos servidores e servidoras da Justiça. Estou às ordens de vocês, pessoal, okay. E quero saudar quem está nos acompanhando, né? Acredito que tenha algumas pessoas que se interessam pelo tema essa Semana do Meio Ambiente, então é muito importante, realmente muito oportuna essa live, parabenizar o Sindicato de Justiça, né? Porque nem todo o movimento sindical, né, tem a compreensão da importância da questão ambiental. Então, tratar disso nos nossos tempos atuais é fundamental. A gente vai avisando, inclusive, a todo mundo, tanto os servidores e as servidoras, como qualquer outra pessoa que queira comentar, mandar sua pergunta, seu questionamento, pode mandar, que a gente vai lendo no ar. E saudar a coordenadora aqui de comunicação do sindicato, Iderlândio Moraes. Seja bem-vindo, Iderlândio, ao nosso programa, nossa live da semana. Obrigado, Marina, pela belíssima condução, você sempre conduzindo o programa, a live de modo bem dinâmico, né? E saudar também meu mestre, meu ex-professor, João Alfredo, o qual influenciou bastante para que a gente tivesse essa visão ecossocialista, essa visão ambiental, né? E também acaba influenciando, inclusive, nas decisões do sindicato em termos de prioridade. Então, a gente não poderia deixar de passar em branco esse momento, né, da Semana do Meio Ambiente, né? Então, saudar todos vocês e ao público que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu vou começar exatamente falando da questão principal do momento, que é a relação da questão ambiental, não é, com a pandemia que a gente vive, não é, esses processos que nós temos nessas grandes cidades superlotadas, né, onde a contaminação é sempre muito mais fácil e aonde, de certa forma, as defesas que a natureza pode nos proporcionar são derrubadas e diminuídas, né? Queria que você comentasse um pouquinho, João Alfredo, sobre isso, né, sobre essa relação da pandemia com a forma como o homem lida com a natureza. Bom, esse é o tema principal, né, do nosso debate. Esse é um desafio grande para a humanidade, nesse momento em que você tem praticamente todo o planeta atingido por uma pandemia de um vírus microscópico, né, e que nós todos sabemos que até que se cria uma vacina com relação a esse vírus, todos nós estaremos sujeitos em maior ou menor grau, em função das nossas defesas ou não, em função, inclusive, dos governos que se tem de ser mais ou menos atingidos por ela, né? Então, assim, eu gostaria de tratar desse tema colocando o antes, o durante, que é esse momento que a gente está vivendo, e o depois, né? Que eu acho que isso é importante a gente procurar ter essa visão na sua amplitude, né? Na verdade, quem tem estudado, isso não é nossa área, isso é o pessoal da área de microbiologia, da área de ecologia, não é? Portanto, mais afeto às ciências naturais, e a gente, como curioso, lê, estuda, procura compreender, tem dito que a questão das pandemias no mundo hoje ela está profundamente ligada, tá certo, a uma série de aspectos, vamos dizer, relacionados da sociedade humana com o seu ambiente natural, tá? Então, não é algo, vamos dizer, que veio do espaço, não. Isso tem muito a ver
com a forma como essa nossa sociedade, né, ao longo do tempo, especialmente nos últimos tempos, né, sociedade capitalista, o nome é esse, né, tem lidado com a questão ambiental. Porque os vírus, na verdade, eles vivem, geralmente, tem uma transmigração, né? Eles passam, né, de outros seres vivos, de outros animais, tá certo? Para os seres humanos. Lá eles são inofensivos, né? Convivem com aqueles organismos. Depois, então, quando passam para os seres humanos, né, tem essa capacidade de causar tanta morbidade e até mesmo tanta morte, né? O caso do ébola na África, o caso da chamada gripe suína, que está ligada à criação dos porcos, o caso da gripe aviária, né, que veio lá do Oriente, a gripe suína mais no México, né? E agora o caso do chamado novo coronavírus tem muito essa relação, né? Está muito vinculado ao fato de que, tá certo? Esse processo de, vamos dizer, de ampliação da área urbana, tá certo? De invasão das florestas, da retirada desses animais dos seus hábitats, que muitas vezes estão sendo trazidos, né, para o convívio da própria humanidade, é que acontece esse processo de contaminação, né? Então, essa não foi a primeira epidemia já caracterizada como pandemia, tá certo? E nós tivemos algumas delas que eu citei, inclusive, muito recentemente. As pessoas, inclusive, falam que, como as outras epidemias não eram pandemia, ou, portanto, ficaram localizadas em algumas regiões do planeta, por exemplo, na Ásia, né, na China, mas não só na China, na Coreia do Sul, no Japão, eles conseguiram, vamos dizer, controlar melhor do que na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, como a gente está vivendo agora, né? No caso específico, dessa pandemia do novo coronavírus, né? Há uma suspeita muito forte de que tenha sido iniciado nos chamados mercados molhados, né? São mercados que vendem animais vivos, tá certo? Geralmente caças, né? Para as pessoas comprarem ali. E eles são amontoados em gaiolas e ali tem uma convivência. Então, vamos dizer, a linha que mais ou menos ocorreu isso está vinculada aos morcegos, depois vinculadas a um outro animal mamífero, que é o pangolim, depois, então, passando para a espécie humana, tá certo? E dali por diante, né, se alastrando, né? Então, acho que vem um outro momento que eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? Que é o fato de que nós estamos vivendo a época da globalização, né? Onde a possibilidade de trânsito entre as pessoas, né? Quer dizer, a China é longe para a gente, mas tem brasileiros lá, a gente viu que tiveram, inclusive, que ser trasladados de volta para o Brasil. Os negócios se realizam, então, ali o vírus foi, né, se espalhando, foi fazendo a contaminação de uma forma muito rápida. Dizem, inclusive, que ele sofreu mutações em cada uma dessas regiões. E aí vem um momento que eu acho que é um momento importante de que como cada país, tá certo, pôde lidar ou lidou com essa situação. A primeira coisa que eu sempre estou chamando a atenção é que, por exemplo, a maior potência armamentista do mundo, né, que tem um dos seus o seu poder, uma das suas sustentações é a indústria armamentista, é o Pentágono, que são os Estados Unidos da América, hoje, tá certo, se conta em centenas de milhares de mortos, né? Quer dizer, de que adiantou esse país ter, vamos dizer, esse arsenal de guerra, porque eles têm um arsenal de guerra para decretar guerra contra todo o planeta, né? A gente sabe, eles são senhores da guerra, eles estimulam guerras em todo canto, porque a indústria armamentista a ela interessa isso, né? Então, o que acontece é que outro dia eu fui procurar os dados, convertendo de dólar para real, é alguma coisa de 4 a 5 trilhões de reais, tá certo? Os gastos anuais com armamento.
E o vírus, assim, nada disso atinge o vírus, né? Se não for a ciência, se não for a pesquisa tecnológica e tudo mais. Então, nós tivemos, assim, então, esse momento atual, né? No momento atual, né, não à toa, os dois principais líderes, eu preferia chamar de os dois principais vilões do planeta, porque são os vilões do planeta, Bolsonaro e Trump, têm características muito comuns, muito parecidas. Aliás, o Bolsonaro é uma imitação barata do Trump, né? O que é que eles são? Eles são, primeiro, são negacionistas, né? Da mesma forma que eles negam as mudanças climáticas, que eles negam o aquecimento global, tá certo? Eles negaram no início, tá certo? Lá nos Estados Unidos, o Trump tratou com desdém, e aqui o Bolsonaro, até hoje, né? É a gripinha, é isso mesmo, vai morrer todo mundo, e daí eu não sou coveiro e tudo mais. E esses governos, assim, não foram capazes de fazer o que outros governos fizeram, que são as medidas tomadas pela OMS. E aí entra nesse durante, né? Então, depois eu abro, mas queria terminar, vamos dizer, colocando isso. Nesse durante, nós tivemos, assim, por conta do processo aberto, né, em função da denúncia do Sérgio Moro, tivemos acesso a uma reunião do gabinete presidencial. Que vergonha aquilo, que vergonha. Aquilo é de envergonhar qualquer pessoa. Porque pior do que os nomes feios, do que os palavrões, do que a forma grotesca, tá certo, com que se comporta o presidente e os seus assessores, o pior foram algumas daquelas palavras, né? O Guedes, né? Aqui é um programa para servidores públicos, né? Eu já coloquei, foi a granada no bolso do servidor, o Weintraub dizendo que queria prender os ministros do STF e que tinha ódio da expressão povos, ódio, né? Você via que ele salivava. E o pior de todos, nem disse nem um nome feio, falou de forma tranquila, mas muito cínica, né? Que foi o ministro contra o meio ambiente, porque é um ministro contra o meio ambiente, não é um ministro do meio ambiente, é um ministro contra o meio ambiente. É um ministro que está ali para destruir o meio ambiente, para facilitar grileiros, madeireiros, mineradoras, garimpeiros a destruir a floresta, ou as florestas, o meio ambiente do Brasil. E ele cinicamente disse assim, não, vamos aproveitar que a imprensa está de olho na pandemia e vamos passar a nossa boiada. E qual é a boiada dele? É a flexibilização da legislação ambiental, é a não realização de fiscalização, é a punição dos servidores do IBAMA que estão fiscalizando. É esse horror que faz com que o Brasil seja hoje, tem até passado do Trump como um grande vilão ambiental. Hoje o Brasil é uma vergonha mundial, tá certo? Os países estão, inclusive, retirando, tá certo, apoio a medidas brasileiras em função disso. Então, esse é o segundo aspecto que a gente está vivendo, né? A questão ambiental, ela está sendo aproveitada pelo governo, né, de forma subliminar, como um subterfúgio, tá certo? Para piorar ainda mais a estrutura dos órgãos ambientais, a fiscalização, a defesa das florestas. E também isso coloca para a gente uma questão muito importante, que é a do consumo, né? Houve uma queda da produção, óbvio, ninguém é a favor, ninguém seria, vamos dizer, estaria satisfeito com o desemprego que ocorre a partir daí, mas eu acho que é um momento também de se repensar o nosso consumo. E aí eu falo, para concluir essa primeira fala, que eu estou muito tempo, né? Tem o Idealândia aí para falar também, né? Que é o que será o mundo pós-pandemia, né? Um dos maiores pensadores brasileiros, indígena, o Ailton Krenak, tem sido muito solicitado para participar de lives. Eu vi uma dele com Marcelo Gleiser, que foi uma lindeza. Ele diz muito claramente, uma das primeiras entrevistas que saiu sobre a pandemia, que todo mundo diz assim, não, quando voltar ao normal, quando a gente voltar ao normal, quando as coisas ficarem como eram antes, ele diz assim, se as coisas voltarem ao normal, significa que nós não aprendemos nada com essa pandemia, não aprendemos nada. Então ele chama a atenção, tá certo, para o mundo pós-pandemia, né? Um outro filósofo também, francês, Bruno Latour, também fala sobre isso, né? Que mundo é esse pós-pandemia, né? Porque esse mundo pós-pandemia está ali na frente vamos dizer, uma outra situação grave, que é a questão das mudanças climáticas do aquecimento global.
né? Então, nós vamos mudar a nossa relação com a natureza, nós vamos deixar de explorar, né, até a última gota de sangue os bens da natureza, nós vamos rever, né, a nossa dieta alimentar, porque a questão da dieta de carne vermelha tem que entrar na pauta, infelizmente. Eu sei que muita gente gosta e tal, eu há anos que não como carne vermelha, mas no Brasil é muito sério. Se você olhar o desmatamento na Amazônia, está ligado à pecuária. Se você olhar a emissão de metano, que é o CH4, está ligado à digestão, né, de mais de 200 milhões de cabeças de gado que tem no Brasil. Então, essas coisas todinhas apontam a necessidade de uma mudança radical, né? É claro que aí eu vou concluir que essa mudança radical ela seria realmente o fim do sistema capitalista. O capitalismo, em última análise, é um grande causador disso, porque ele olha a natureza como algo para ser transformado em mercadoria, ele quer precificar a natureza, ali não tem valor sagrado, ali não tem valor ecológico, ali não tem valor biológico, aquilo só vale se der dinheiro. Tá? E a gente sabe o que isso tem acontecido e em última análise, é o capitalismo mesmo, esse sistema que prevê um crescimento absurdo, que quer privatizar, transformar tudo em mercadoria, que, em última análise, é a causa dos problemas que a gente vive hoje. Falei demais, desculpe, entendeu? Mas é porque eu Tudo bem, precisava estamos aqui dar para lhe essa ouvir. introdução. A gente está aqui para te ouvir. A gente vai recuperar alguns comentários, por favor, pessoal que está na produção e no apoio, porque eu perdi eles aqui com o desenrolar da live, mas eu vou ler os que ainda estão aparecendo para mim. O Josael Jário Santos Dimas dizendo saudações ecossocialistas aos ecocamaradas João Alfredo Teres Melo e Derlan de Moraes e a mediadora jornalista Marina Valente. Debate importante, urgente e necessário. Obrigada aí pela participação. A Margarida Falcão Batista dando boa tarde. A Regina Lúcia Feitosa dizendo, consegui entrar. Parabéns, queridos. É muito bom sabermos que não estamos sós. Vocês me representam. Bacana esse reconhecimento aí vindo da categoria, né? O Guilherme Costa dizendo, muito boa essa live. A Fatinha Augusto Moreira dizendo, professor João Alfredo, parabéns pela exposição. Ela diz também, boa tarde. A gente tem o Júlio Celestino dizendo, parabéns pela importância do tema. O Deus e o Mar Alencar dando, boa tarde. Parabéns mais uma vez pela Justiça, o Centro de Justiça Ceará, o pessoal aí da nossa coordenação, né? Por mais uma aula de alto nível. O Guilherme Costa dando, boa tarde, acompanhando a live com os colegas e o ilustre convidado, o Wendel Acopiara. A Miriângela Soares dando olá, o Gilberto Ribeiro dizendo boa tarde, momento mais que importante, e a Fatinha Augusto Moreira dizendo importante tema. São essas primeiras falas aqui dos servidores e servidoras e amigos do Sistema Judiciário do Estado do Ceará nos acompanhando. Iderlande, seus comentários, a sua análise sobre a relação, não é, da nossa forma de lidar com a natureza e a pandemia que a gente vem atravessando, não apenas uma pandemia de dimensões, para ser pandemia já é de dimensões mundiais, mas para reforçar por dimensões mundiais. Então, Marina, eu acredito que depois dessa exposição que o nosso professor João Alfredo fez, né, resta pouco a falar sobre isso. Seria até muita pretensão minha falar acerca da parte que ele já falou. Então, eu queria pegar do ponto que ele deixou, que foi a perspectiva de que o sistema capitalista é o causador principal de toda essa situação de caos ambiental, e aí adentrar nas políticas governamentais, sobretudo do governo federal, né, desse desgoverno macabro que existe aí e que, na perspectiva dele, é de acabar com toda e qualquer possibilidade civilizatória que se conquistou. Então, são retrocessos ambientais que a gente não consegue mensurar o tamanho que será, quanto tempo a natureza vai levar para ter essa recuperação diante da situação que vem ocorrendo, sobretudo a partir do momento que ele assumiu
o poder, né? Dessa forma como aconteceu. Então, muito se fala hoje em fascismo, mas o fascismo ele não é apenas com relação às pessoas humanas, há o fascismo ambiental também. E nessa perspectiva, esse governo é tudo de pior que já existiu. Ele é tão perverso de um jeito que ele consegue, na perspectiva global, deixar o Donald Trump ofuscado. Ele é tão maligno que a população mundial acaba enxergando nesse indivíduo uma pessoa pior do que o próprio Trump. Então, assim, e aí não é por menos. A gente vê, por exemplo, que logo em 2019 teve logo um grande problema com relação ao INPE, né? Ele conseguiu, ele demitiu o Ricardo Galvão, um cientista renomado, que era diretor do INPE, porque o INPE estava fazendo seu trabalho de monitoramento das queimadas na Amazônia. E veja bem, em comparar 2019 com 2018, o ano anterior, aumentou 85% o desmatamento na Amazônia. Só na Amazônia, a gente está falando só de Amazônia. Ou seja, em 2018 tinha sido desmatada uma área de 4.946 quilômetros. Em 2019, foi desmatada uma área de 9.166 quilômetros. E isso só na Amazônia. E tem o Cerrado, onde a monocultura intensiva, sobretudo da soja, né, para produzir soja para exportação, sobretudo na região do Tocantins, sul do Maranhão, vem destruindo o bioma cerrado, né? E mais recentemente você observa que teve até um diretor do IBAMA que também foi demitido porque estava cumprindo o dever. O diretor do IBAMA pegou e mandou destruir as máquinas de uns garimpeiros que estavam invadindo terras indígenas. Aí qual foi a medida do presidente da República? Foi pegar e demitir o servidor, porque o servidor estava cumprindo seu papel. Ou seja, a gente tem um desgoverno que não é só na perspectiva neoliberal clássica das demais administrações que já passaram, inclusive a do próprio PT. É algo que é o que existe de pior, não só na política, mas, sobretudo, na espécie humana. São milicianos, são fazendeiros com grupos armados, né, da pior espécie, que estão para atear fogo no Brasil, né, atear fogo na Amazônia. Inclusive, no dia 10 de agosto de 2019, teve o Dia do Fogo. A Amazônia, ela não pega fogo espontaneamente, como se foi colocado. Ela tem que ter uma provocação. E, nesse sentido, eles fizeram isso. Por que eles fazem? Porque é como diz esse ministro condenado, que não foi nem só indiciado ou acusado, o cara foi condenado por crimes ambientais e aí foi condecorado com o cargo de ministro, e agora vem dizer que a porteira está aberta, né, para esse tipo de gente passar. Então, nesse sentido, o Brasil, em termos ambientais, ele nunca teve numa situação tão crítica, sabe? É algo deprimente, né? E aí a gente só tem mais a luta, né, de tentar fazer frente a tudo isso, e portanto, o tema nosso aqui é justamente para que possa deixar esse momento registrado, que nós estamos aqui fazendo resistência frente a esse fascismo ambiental, né, que a nossa compreensão é de luta para além da luta das classes sociais. Envolve classe social, mas também envolve a questão ambiental. E nessa perspectiva é que o Sindijustiça vem trabalhando. É isso, no primeiro momento.
Ok, a gente tem mais comentários aqui do pessoal que está nos acompanhando. O Wagner Barros dá boa tarde para nós, assim como o Cleison Matza. A gente agradece esse carinho de vocês estarem aqui com a gente. A Fátima Augusto Moreira dizendo, companheiro Interlândia, parabéns pela sua fala. A Miriângela Soares dizendo, o desmatamento da região amazônica chegou a proporções alarmantes. A Regina Lúcia Feitosa dizendo, eu luto e aposto na queda de Bolsonaro. Mas, além disso, penso que a nossa esquerda ainda não está sensibilizada o suficiente. Ainda vemos pessoas de esquerda tomadores de decisão que tomam decisões ambientalmente destrutivas. É lógico que o desgoverno Bolsonaro é 1000 vezes pior. São cínicos e agressivos, não tem diálogo com esses. A Liduína Guiar Soares manda para a gente várias curtidazinhas. O Deusimar está falando aqui com a gente, dizendo, professor, antes de tudo, parabenizá-lo. Quando se fala de meio ambiente, incluímos também ambiente urbano. Em nossa capital, vemos a prevalência do concreto e do asfalto, praças e areninhas, enquanto o esgoto corre nas calçadas, saneamento precário e enchentes constantes. Na sua visão, professor, como pensar uma política urbana ambientalmente correta nesse atual contexto? Bom, a gente tem pergunta do nosso coordenador aqui, a gente vai passar, então, essa pergunta adiante, antes de apresentar uma nova, porque é uma questão interessante, né? Essa questão do ambiente urbano, né? E o pensamento sobre a cidade. João. Como é o nome da pessoa que perguntou? É o Deusimar Alencar. Obrigado, Deusimar, aí pela audiência, né? E obrigado também pela pergunta. É uma pergunta fundamental. Hoje, a maior parte da população humana, inclusive aqui no Brasil, ela vive nas grandes cidades, né? E viver numa cidade também é um pouco perder esse vínculo com a natureza, né? Eu acho que essa é uma primeira reflexão, né, que eu gostaria de fazer, né? Se você for uma pessoa que mora no interior, numa comunidade tradicional, mesmo numa comunidade tradicional aqui em Fortaleza, tá certo? Se você perguntar a uma pessoa que não perdeu esse vínculo com a natureza, de onde é que vem a água, ela vai dizer que vem da chuva, né? Se a gente perguntar a alguém da cidade, ela vai dizer que veio da torneira. Ó. Então, assim, estou dando esse exemplo porque, na verdade, a urbanização ela nos causa isso, né? Ela nos aliena da natureza. Tanto é que há uma fala, que eu acho que é uma fala que as pessoas às vezes nem se tocam, que assim, o homem está destruindo a natureza, né? Como se o homem, o ser humano, né, estivesse fora da natureza, não fosse também natureza, não fosse animal, como nós somos, tá certo? E, portanto, nós somos a parte mais consciente da natureza, né? Não à toa são as comunidades indígenas, né? As populações tradicionais que ainda estão a nos ensinar muito fortemente nisso. Se você olhar o site, né, se você pegar o INPE e olhar onde estão as áreas mais protegidas no Brasil, não só na Amazônia, são terras indígenas, porque tem essa relação, né? Inclusive, 2 países aqui, vizinhos nossos da América do Sul, não é? A Bolívia e o Equador, são países que colocaram na sua Constituição os direitos da natureza. Dito isso, eu acho que a gente tem realmente que refletir muito sobre a questão da relação entre urbanismo e meio ambiente, né? E aí eu falo também numa perspectiva de quem foi vereador durante 8 anos, né? E que trabalhou alguns temas que são muito caros à cidade de Fortaleza, né? Primeiro, no sentido de preservar as nossas áreas verdes, né? Os meus alunos, o Ederlane sabe disso, meus alunos e alunas, ao final do semestre, infelizmente esse ano a pandemia nos impediu, nós sempre fazemos uma trilha, né, em alguma unidade de conservação de Fortaleza, para as pessoas voltarem a se relacionar. Eu tenho uma aluna minha atual, que é minha orientanda e minha monitora, ela usou uma expressão muito interessante, reconectar. Essa reconexão é importante. Você proteger as áreas verdes de Fortaleza significa melhorar o ar, significa melhorar o clima, significa, inclusive, a possibilidade, não é, de uma vida melhor do ponto de vista da contemplação da natureza e também da proteção, obviamente, né, dos
dos seres vivos que ali estão, né? Então, assim, quando fui vereador, nós criamos, tá certo? Nosso mandato criou 3 unidades de conservação em Fortaleza. A área de relevante interesse ecológico das dunas do Cocó, que é colada no Parque do Cocó, são dunas milenares, vamos dizer assim, constatadas por um trabalho da professora doutora Wanda Claudino Salles. A área de relevante interesse ecológico do Enclave do Cerrado, que é ali na Cidade dos Funcionários, o pessoal diz é o terreno dos Correios. Ali tem vegetação de cerrado, pessoal, aqui na cidade de Fortaleza. E a área da Matinha do Pici, que é lá no campus do Pici, na zona oeste da cidade de Fortaleza. Então, proteger as áreas verdes é importante e a gente trabalhou nessa perspectiva, fora a luta grande, a luta de décadas, né, pela criação do Parque do Cocó, hoje o Parque Estadual do Cocó. Tá? Do ponto de vista da mobilidade, uma questão muito importante é a valorização do transporte público e a valorização, tá certo, do sistema cicloviário, né? O José está nos assistindo aí, trabalhou com a gente, né? E sabe que uma das medidas primeiras da gente foi apresentar um projeto de lei, não é, para a criação do sistema cicloviário e depois apresentar um projeto de indicação para aluguel de bicicleta, né? Eu tenho muitas divergências com o prefeito Roberto Cláudio, principalmente porque essa gestão da Prefeitura de Fortaleza, ela tem pouquíssimo cuidado com a nossa área verde. Pouquíssimo. Né? Ou nenhum. Né? Eu diria que tem pouca afeição à questão ambiental. Tá? A quantidade de obras que desmataram, né, que arrancaram árvores na nossa cidade, são dezenas, né? Lá no viaduto do Cocó, que teve aquela resistência de quase 3 meses, na Santos Dumont, na Dom Luiz, na Bezerra de Menezes. Então, a cidade, assim, várias obras levaram a que nós perdêssemos algo em torno de entre 500 a 1.000 árvores adultas na cidade de Fortaleza. Mas eu tenho que reconhecer que, no aspecto da mobilidade, o prefeito Roberto Cláudio teve uma atitude importante, né, que foi justamente esse sistema de ciclofaixas que a gente tem na cidade de Fortaleza, né? Um terceiro aspecto que eu acho que é importante que o nosso ouvinte falou, né, está ligado à questão do saneamento básico. Os rios da cidade, as lagoas da cidade, elas estão todas proibidas de se tomar banho, né? Se transformaram, infelizmente, em esgotos a céu aberto, né? Se você fala com o pessoal do Mucuripe, mais antigos pescadores, nós tomamos banho aqui no Riacho Maceió. Tá? Se você fala com os mais antigos que moravam ali na região que hoje é da cidade 2000, eles falam que tomavam banho no Rio Cocó, alguns inclusive ainda tomam hoje, né? Nas lagoas da nossa cidade nós vamos encontrar o mesmo problema, né? As lagoas que são efetivamente todas, infelizmente, poluídas. Isso por quê? Porque Fortaleza tem algo em torno de 40% da sua população que não é servida de rede de esgoto sanitário. Isso é muito grave, inclusive, para a questão da própria pandemia. Nós vamos fazer o link de novo com a questão da pandemia, tá certo? Por quê? Primeiro, saneamento básico é água, né? Então, o fornecimento de água. Nisso, Fortaleza está até bem servida, né? O percentual que é fora, que não tem acesso à água encanada, está menor do que 10%. Mas quando você vai para o sistema de esgoto, é 38% a 40%. É muito alto isso. E já se comprovou por estudos que uma das formas de contaminação é através das fezes humanas. Então, se você tem, né, o esgoto correndo a céu aberto em muitas comunidades da cidade de Fortaleza, aquilo ali pode ser uma fonte de contaminação, né? Houve um caso que até eu fiz um pequeno artigo e consegui publicar numa revista de São Paulo, dizendo exatamente que o coronavírus não era democrático, a Covid não é democrática. Essas populações que são mal servidas ou não têm serviço de esgoto, elas são, né, sofrem mais o risco da Covid. Tanto é que, se você olhar o que aconteceu em Fortaleza, foi isso. Ela começou em bairros de classe média e depois foi se espraiando
para a periferia, que foi, né, a que sofreu mais em função disso, né? Então, a cidade ela tem que ser pensada noutra lógica também, né? Então, por exemplo, você tem que pensar que o comércio tem que ser próximo às cidades para haver menos deslocamento. Com menos deslocamento, você usa menos transporte individual. Com menos transporte individual, você polui menos a cidade. É preciso se pensar, inclusive, nesses horários. Mas, acima de tudo, é preciso pensar que a cidade ela não pode ser dominada pelo setor do capital da construção civil. A construção civil olha aquilo ali, eu quero construir. Ah, tem um duna, derruba, bota abaixo. Não pode, não pode. A cidade tem que ter um outro lado. E tem um outro aspecto, né? Para também não me estender muito, né? Que é o aspecto do nosso patrimônio histórico e cultural. Né? Quer dizer, você tem uma cidade que ela tem pouco cuidado com a sua história. Né? Você tem a Chácara Flora, isso deve ter uns 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos, ali na Marechal Deodoro, uma casa centenária, belíssima, um órgão da prefeitura, que era a Secult-For, trabalhando para tombar, o outro órgão da prefeitura, que é uma secretaria regional, dá um alvará de construção e derruba né, um patrimônio. Se você olhar Santos Dumont, ela tinha tinha um casario muito bonito e grande parte foi derrubada. Se você olha na Francisco Sá, é outra região importante, porque a gente tem que pensar a cidade como um todo. Esses prédios, tá certo? Essas praças, esses sítios históricos, eles precisam ser mais valorizados. Ó. Quer dizer, às vezes eu falo com os meus alunos e pergunto assim, quem conhece o passeio público? Em torno de metade dos meus alunos conhece o passeio público. E o passeio público é o coração de Fortaleza. Ali a natureza, a cultura e a história se encontram. Né? Ali foi o campo da pólvora da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Ali foi a Praça dos Mártires, onde foram executados os confederados do Equador. Ali foi depois o passeio público do início do século XX, né, com sua arquitetura Belle Époque, imitando a arquitetura francesa. Quer dizer, você tem ali uma área, aquela área do centro de Fortaleza, ela precisa ser mais valorizada. Então, esse é um processo que a cidade precisa ter como um todo. O nosso patrimônio natural, o nosso patrimônio histórico, eles são, vamos dizer, o sangue que corre nas nossas veias, que nos ligam à nossa cidade. São a identidade sobre a qual, né, se construiu, né, a cidade de Fortaleza. Então, isso também a gente vê muita pouca afeição. Né? Muita pouca afeição. Outro dia soubemos, alguns anos atrás, que a casa onde nasceu Dom Helder tinha sido destruída. Dom Helder um dia vai ser santo da Igreja Católica pela história dele. E aí vão procurar, cadê a casa onde nasceu, né, onde viveu, né, essa figura fantástica que foi Dom Helder. Então, olhar a cidade nessa perspectiva é compreendê-lo não sobre os interesses do capital, mas sobre os interesses, vamos dizer, da maioria da população. E, evidentemente, que a questão da habitação, da moradia, ela é fundamental também. Né? Você ter uma política de habitação, né, que possa dar boas condições de vida à população, tá certo? É também ligada à questão ambiental. A questão ambiental, né, o Idarlan foi meu aluno, sabe disso, o meio ambiente é o meio ambiente natural, é o meio ambiente urbano, e ao meio ambiente histórico. É essa, vamos dizer, junção desses três aspectos que pode fazer, tá certo, uma boa gestão para uma cidade, como é o caso de Fortaleza. Ok, temos mais comentários chegando para nós aqui. O Nestor Bezerra dizendo boa noite, muito boa live, parabéns ao Cindy Justiça. A Fatinha Augusto Moreira mandando palmas para nós. A Raíssa Veloso dando boa noite. O Pedro Elker dando palminhas para nós também. O José Fernando Paiva Araújo dizendo boa tarde, meus colegas. Parabenizo o Cindy Justiça Ceará por essa importante iniciativa. O Brasil tem um papel relevante no tema ambiental e o governo federal
deveria ter uma atitude mais responsável no enfrentamento dessa crise ambiental. Infelizmente, o que vemos é exatamente o oposto. Precisamos mudar as nossas prioridades. O abismo climático está bem próximo. Josael Jário Santos Lima, dizendo: a atual gestão é arvorecida. A Regina Lúcia Feitosa Dias dando palminhas para nós, a Helena Maria Portela Aragão dando boa noite, e a Fátima Augusto Moreira dizendo: Idelândia, nosso futuro vereador do PSOL, estamos juntos em defesa do meio ambiente. E aí eu vou passar para o Idelândia uma pergunta já. Se ele quiser comentar também o que o João Alfredo falou agora, tudo bem. Mas eu queria evoluir também na pergunta, Idelândia, para a gente conversar sobre essas tentativas constantes, não é, de privatização, não é, de parques naturais, de reservas naturais, como é a questão de Jericoacoara, não é, e como é que é a resistência a tudo isso, né, e desmonte de Bama. Vamos falar um pouquinho do Dia do Fogo também na Amazônia, ou seja, uma política colocada de destruição do meio ambiente e sobre a resistência a ela. Queria que você falasse, e depois a gente passa para o João Alfredo completar também um pouquinho sobre isso. Eu acho que você está no mute, Idelândia. É verdade. Se travar, você pode me acionar, viu? Pois bem, das políticas ambientais, ela tem sido muito recorrente, né? Tanto no âmbito federal, né? Já está travando, Idelândia. Tenta não se mexer muito, que ajuda. Idelândia? Certo. Está me ouvindo? Pronto. Pronto. A destruição das políticas ambientais, elas passam, sobretudo, por alterações na legislação, né? E, nessa perspectiva, o Parque aí de Jericoacoara, que parece que é uma reserva da União, né, federal, ela não fica atrás, né? Eles estão realmente se apropriando de tudo nessa perspectiva liberal de privatização de próprios bens do Estado para determinados grupos privatistas. E com relação travou novamente. Eu vou passando para o João Alfredo responder o questionamento, então depois eu retorno contigo. Eu acho que se você fechar e retornar, de repente a gente consegue que você volte com a internet sem trava. Pode ser assim? Enquanto isso, o João Alfredo vai falando. Pronto. Vamos lá, João. Queria que você comentasse essa questão aí da política ambiental colocada por esse governo, em especial a questão aí dos nossos parques naturais, não é? E a luta de resistência e enfrentamento, não é, a essas ações de destruição, a política ambiental de destruição por parte do governo federal. Bom, assim, esse é um tema muito importante. O Iderlândia falou nos parques nacionais, e eu e alguns companheiros e companheiras da Comissão de Direito Ambiental da OAB que eu presido, entramos com ação popular, né, corre na Justiça Federal, tá certo? Uma ação popular para impedir essa privatização, né? No caso, é a privatização do Parque Iguaçu, que já é assim, infelizmente, entendeu? Eles querem ampliar lá e querem privatizar o Parque Natural de Jericoacoara, né? E o Parque Nacional de Jericoacoara e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, aqui no Nordeste, né? Então, assim, quando esse antipresidente, esse genocida assumiu a presidência da República, o que ele diz? Eu vou dar uma canetada e acabar com as unidades de conservação, tá? O analfabetismo dele em várias áreas todo mundo conhece, mas na área ambiental também é muito grande, né? O desconhecimento, a ignorância é muito grande. Então, o que acontece é o seguinte, é que você só pode acabar com a unidade de conservação se for por projeto de lei. Você não, veja, mesmo que ela tenha sido criada por decreto, entendeu? Então, evidentemente, que ele achava que numa canetada ele ia acabar com tudo. Como ele não consegue acabar com as unidades de conservação, né, o que é
que é a sua proposta, tá certo? O que ele está fazendo através desse antiministro do Meio Ambiente? Está desmantelando os órgãos públicos. Né? O Iderlandi falou do caso do servidor do IBAMA, tá certo? Que justamente era o coordenador daquela ação de fiscalização lá na Amazônia, e ele foi demitido porque estava fiscalizando. Né? O Iderlandi conhece, quem conhece sabe que existe um crimezinho, né? O nomezinho é meio engraçado, se chama prevaricação. O que é a prevaricação? É quando um servidor público deixa de fazer a sua obrigação. No governo Bolsonaro, a prevaricação é a regra. O que cumpre o dever é punido. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Esse antiministro Ricardo Salles tem várias representações contra ele no Ministério Público Federal. Eu mesmo encaminhei uma, tá certo? Porque ele mandou suspender a fiscalização na reserva extrativista Chico Mendes, lá no Acre. Então, é um processo terrível isso, entendeu? Porque, na verdade, né, já foi dito pelo Iderlandi e por alguns dos nossos comentaristas que estão assistindo o nosso debate, tá certo? A destruição da Amazônia chegou a um ponto, tá certo, absurdo. Né? Então, o que é que ele faz? Ele desmonta o IBAMA, ele desmonta o ICMBio, fecha uma série de escritórios, e aí não tem fiscalização, e aí então é o salve-se quem puder. Então, é uma coisa tão interessante o seguinte, nós tivemos, né, eu sou filiado ao PSOL, já fui do PT, fui deputado estadual, deputado federal e vereador, nós fizemos oposição ao governo do PT, inclusive nessa questão ambiental, fomos muito críticos na questão do Belo Monte e tudo mais. Mas veja, até mesmo o governo do golpista Temer, tá certo? Não se tinha procurado desmantelar, né, os dois grandes esteios, tá certo? Os dois grandes pilares da ação pública ambiental no Brasil, que são o Sistema Nacional do Meio Ambiente, dos órgãos do meio ambiente, e a Política Nacional do Meio Ambiente, que envolve fiscalização, estudo de impacto ambiental, licenciamento, unidade de conservação, etc. Nada de... Quer dizer, há um processo de destruição. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o principal órgão ambiental do Brasil, tá certo? Ele tinha representação do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras, do Ministério Público, de entidades científicas, de entidades patronais, de entidades de trabalhadores, de entidades ambientalistas. Era um parlamento, com todos os setores da sociedade representados. O que é que esse governo fez? Castrou, tá certo? O CONAMA, e hoje só tem representantes do governo federal. O Conselho da Amazônia, que é coordenado pelo general Mourão, que é o vice-presidente, só tem representantes do governo federal e todos militares. Como é que o governador do Pará, independente do partido político, o governador do Amazonas, do Acre, não é chamado para participar das decisões do governo federal ligadas à questão da Amazônia? Então, nós vivemos assim um processo, tá certo, de... assim, eu digo, desculpa, eu vou fazer um desabafo aqui, eu não perdoo quem de forma consciente, eu não estou falando das pessoas que foram enganadas, eu não estou falando das pessoas simples, que muitas vezes foi o pastor que mandou votar e tudo mais, eu estou falando de quem tem capacidade de leitura, de conhecimento, e acompanhou a campanha e viu o que esse antipresidente, tá certo? Esse canalha que está na presidência da República prometeu fazer. Tá? Nós hoje somos, né, o vilão ambiental. O próprio Iderlandi falou, né? Quer dizer, até o Trump ficou ofuscado com relação a isso, porque nós temos no Brasil, tá certo, a maior floresta tropical do planeta. Ela não tem só no Brasil, ela está no Brasil, ela está na Colômbia, está na Venezuela, está nas Guianas, mas 60% da floresta amazônica está no Brasil. O rio Amazonas, que é o maior rio caudaloso, também em extensão, está no Brasil. Nós temos 6 biomas, né, da nossa mega diversidade. O Brasil é um país lindo, lindo, esse cara está destruindo a Amazônia, a nossa Caatinga, o Cerrado no centro do país, a Mata Atlântica que está no nosso litoral, né, o Pampa Gaúcho, ou os Campos Sulinos, tá certo? E o Pantanal Mato Grossense. Né? Ontem,
Hoje é quarta, né? Anteontem eu estava dando aula aqui para os meus alunos da Unicef, e sobre unidade de conservação, e mostrei um estudo que foi feito pelo ICMBio em 2016, 15, 16, dizendo que, na verdade, para cada R$1 investido em unidade de conservação, R$7 são gerados. Emprego, em renda, em impostos. Quer dizer, você pode ter uma política com relação a isso. Então, no final das contas, inclusive, na medida em que... Olha, meu Deus do céu, isso para mim é terrível. Em todo o mundo, por conta da diminuição da atividade industrial, está caindo também as emissões de gases do efeito estufa, especialmente o CO2. Menos no Brasil. Por quê? Porque com o desmatamento, com as queimadas, com a falta de fiscalização, com essa política do governo de incentivar o dia do fogo que aconteceu no ano passado, né? Que São Paulo virou noite em pleno 3 horas da tarde por causa da fumaça da Amazônia que chegou lá. O dia do fogo foi uma ação articulada por bolsonaristas, a partir do incentivo que ele deu a esses grileiros e esses matadores. Então, assim, ninguém sabe o alcance disso. Eu considero, né, que a gente tem que tirar o Salles, mas tem que tirar o Bolsonaro. Não há possibilidade de ter uma política ambiental minimamente responsável com o Bolsonaro, né? Eu falava do Temer. O Temer teve o Edson Duarte, que foi ministro do Meio Ambiente, que eu conheci. Foi meu colega parlamentar. Eu tenho horror ao Temer. O Temer foi um golpista. Mas, olha, todos os ministros de meio ambiente vivos, tá certo? Menos o atual, ou seja, do Temer, da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, do Collor, se uniram num documento contra o atual ministro Ricardo Salles. Para a gente ter uma ideia da gravidade de tudo isso, porque nós estamos passando. A nossa sorte é que o Brasil é grande, a nossa sorte é que alguns governadores têm compromisso com o meio ambiente, a nossa sorte é que tem um movimento social organizado, a nossa sorte é que os indígenas são muito mobilizados, mas os indígenas agora também estão sofrendo muito, porque os caras estão botando a Covid dentro, né? Esses garimpeiros estão levando a Covid para dentro das aldeias. Então, quer dizer, tudo isso barra que a gente tenha um retrocesso ainda maior do que o que esse cara faz. Esse cara um dia vai ter que responder por genocídio contra os povos indígenas, genocídio contra a população negra do país, genocídio contra as pessoas que contraíram doença. Parte das pessoas que estão morrendo, a culpa é de Bolsonaro, porque incentiva as pessoas a ir para a rua, porque não dá dinheiro para os estados e para os municípios, porque coloca os pobres na seguinte disjuntiva: ou eles vão trabalhar ou morrem de fome, ou morrem da Covid ou morrem de fome, porque não teve uma política de atenção das pessoas. E ele vai ter que se responder por ecocídio. Se a gente pudesse caracterizar os três, ainda bota um terceiro crime: etnocídio, que é um crime étnico contra as populações, ecocida contra o meio ambiente, genocida contra as populações e etnocida contra as etnias do nosso país. É o maior criminoso da história do Brasil. Vai entrar para a história do mundo ao lado de Hitler, ao lado de Mussolini, ao lado de Nero, daquilo que pior a humanidade já produziu. Aliás, parece que quando eles foram fazer o ministério, eles procuraram os piores. Você vê esse cara da Fundação Palmares aí, um negro, entendeu? Quando ele troca para pior. Não, é assim. Ele pensa assim: quem é o pior? Quem é o mais mau caráter? Quem é o mais cruel? Esse ministro da Educação é um horror, entendeu? Ele pensa assim: qual é o pior? Coloca lá, entendeu? Por quê? Porque o que ele quer é destruir. Então, desculpe aqui esse meu... porque eu sou absolutamente revoltado. Muita coisa para desabafar. Eu sou revoltado, indignado. O Iderlande conseguiu retornar, a gente já está na reta final aqui, mas eu vou querer ouvir a pergunta que eu tinha colocado para ele não pôde completar, além das considerações finais dele, e dizer que tem mais comentários daqui do pessoal que está nos acompanhando. Novamente, eu perdi alguns e vou pedir ao pessoal que está na produção, o resto da equipe de comunicação que está aí na base de apoio, que resgate os comentários que eu não ler, para eu ler depois, tá certo?
A Rosélia Folman está dizendo olá, olá. A Raíza Veloso está falando qual a importância da política de lutar pelo meio ambiente, pela saída do atual ministro do meio ambiente, e aí ela diz, ele já respondeu, risos. A Socorro Amaral diz, ótima live. O José Júlio França Neto dizendo, João Alfredo é referência na luta ambiental. O Deusilmar Alencar diz, catalisando as palavras desse debate, concluo que devemos pensar em uma política ambiental que vá além da política medíocre do PT. Ultrapassar esse governo ultradireito perverso e louco de Bolsonaro e pensar em política ambiental séria, responsável e humanista. E aí eu volto a dizer à produção que tem uns comentários que eu sei que passaram aqui sem eu poder ler, mas que vocês recuperem, que eu vou lendo quando eles aparecerem. E, Derlan, eu tinha te feito uma pergunta quando travou teu computador, eu queria pedir que você respondesse e acrescentasse também suas considerações finais aí. Tudo bem. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Pronto, eu vou tentar. Se acontecer de travar, pode passar a palavra para o professor. Pois bem, você tinha me perguntado sobre a questão da destruição da parte legislativa com relação às unidades de conservação, sobretudo a reserva lá da Jericoacoara. E aí eu tinha comentado, acho que não saiu no áudio, que faz parte da política ultraliberal essa apropriação dos bens e recursos do Estado. A ideia privatista desses ultraliberais da Escola de Chicago é fazer com que o Estado ele deixe de existir minimamente com relação às políticas sociais e, por não dizer, ambientais. É Estado mínimo para a população mais carente e para o meio ambiente, e Estado máximo para os grandes capitalistas, os especuladores. Então, nesse sentido, são as políticas ambientais do governo federal, porque a gente ficou muito nessa pegada do governo federal. Eu acredito que se a gente tivesse mais 3 horas, dava para a gente ir só nessa pegada no âmbito da União, tendo em vista que é uma verdadeira catástrofe o que vem acontecendo no âmbito federal, mas eu queria também comentar um pouco, a gente está num período muito complicado, eu queria comentar um pouco também sobre a perspectiva municipal, sobretudo em Fortaleza, que não chega a ser no mesmo âmbito, não chega a ser no mesmo nível da União, mas que tem uma falta de política ambiental comprometida com os interesses ambientais e, sobretudo, com os interesses da maioria da população. E aí a gente tem observado que, por exemplo, em Fortaleza, as questões das unidades de conservação, a gente tem em média de 8 metros quadrados de área verde por habitante, quando, na realidade, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda que tenhamos pelo menos 12 hectares, né, de 12 metros quadrados por habitante de área verde, e que o ideal seria 36. Então, não há um compromisso sério também por parte desse governo municipal, do senhor Roberto Cláudio, com relação às questões ambientais, né? Até que ele tem um plano municipal de arborização, mas como a gente fala no direito, é um plano pro forma, porque tem uma lei estadual, a Lei 16.002, uma lei que foi redigida e minutada, a maioria dos dispositivos, por nós do movimento Pro Árvore, com contribuição do agrônomo Antônio Sérgio, idealizador do movimento Pro Árvore. Então, no seu dispositivo, lá, artigo 3º, inciso 3º, diz que os municípios teriam 2 anos para se adequar e criar seus programas municipais de arborização. E, nessa perspectiva, o município acabou se obrigando a criar o seu plano municipal de arborização, mas apenas pro forma, sem ter, de fato,
uma política séria com relação a essa questão da arborização, né? E aí a gente vê que, de acordo com a perspectiva que se tinha do ano passado no seu programa plurianual, ele tinha uma perspectiva de ter pelo menos 120 mil mudas plantadas, só foram plantadas 35 mil, né? E aí, dessas 35 mil, a gente pergunta, será como elas estão? Que tamanho foi? Era o ideal? Está sendo aguada? Como é? Então, assim, e a outra questão que eu também queria só, porque eu não poderia deixar de passar em branco, é com relação às lagoas de Fortaleza, né? Tem algumas que, por conta das estruturas, da falta de estrutura, da falta de uma política de arborização, já até sumiu, né? Tinha uma lagoa ali perto do aeroporto, que era a lagoa da Serrinha, não existe mais, e outras lagoas, como a da Parangaba, do Jacareí, elas diminuíram de tamanho. Porque é um avanço da construção civil e acaba assoreando e não tem uma política séria sobre isso. E, para finalizar, ainda falando do âmbito municipal, do município de Fortaleza, a gente observa que Fortaleza ele perdeu entre 2013 e 2016, Fortaleza perdeu 1.156 hectares de áreas verdes. Para ter uma ideia, comparando com os últimos 20 anos, que seria de 92 a 2012, tinha perdido 611 hectares. Então, o que se observa, sobretudo, é que em Fortaleza também falta muito de política ambiental séria, ativa ambiental, para que a cidade seja compreendida de modo que haja um favorecimento do meio ambiente. A gente percebe, por exemplo, o João falou da área lá dos Correios, né, Abreu de Matos, parece não, e que foi um projeto de iniciativa dele. Depois de muita peleja, ele conseguiu fazer com que essa legislação da criação da área fosse feita. No entanto, está lá sem nem um apoio de infraestrutura para que a população possa usufruir daquele espaço como meio de lazer, de visitação, está abandonada e totalmente dependente de falta de estrutura. Então, nesse sentido, o município de Fortaleza também deixa muito a desejar nas questões ambientais, a gente sabe. Se a gente fosse para falar só do município de Fortaleza, a gente também levaria aqui muito tempo. Então, eu tenho mais a agradecer a presença do meu mestre, João Alfredo, do qual eu fui aluno no curso de Direito da Unicet, né? A partir daí, como eu sempre disse, tive mais essa compreensão ecossocialista, que antes eu não tinha muito, né? E a gente, os espaços que a gente vem, que a gente participa, a gente vem tentando contribuir também nesse debate que é fundamental para todo mundo. Então, mais agradecer a presença, a disposição do João Alfredo, que está presente aqui com a gente, deu uma aula, mais uma vez, como sempre, e agradecer a sua participação na condução. Oi, acho que travou um pouquinho, Gerlane, mas a gente entendeu. Agradecer aí também pelas redes sociais e a todas. Ok. A gente tem os comentários que eu pedi para resgatar, são do Deus e Alencar, dizendo obrigado, professor, você é show. O José Júlio França Neto, dando boa noite, gente. Tema essencial, parabéns. E o Silvio Printes dizendo boa noite, Marina, e convidados e a todos. Obrigada aí, Silvio Printes, pelo carinho de estar nos acompanhando. João Alfredo, eu queria as suas considerações finais, por favor.
Estou procurando aqui o microfone. Primeiro, assim, agradecer muito ao convite do Iderlândio, é um ex-aluno querido, né? Eu até aproveito para dizer isso, viu, Marina? Eu estou com quase 15 anos de professor. Fui ser professor depois de velho, né? Quando eu perdi a eleição para deputado federal em 2006, né, surgiu o convite para dar aula na então Facet, hoje Unicet, e desde 2007, portanto, eu sou titular da disciplina de Direito Ambiental. Tá? E quando eu vejo o Iderlândio, quando eu vejo o Domingos Rocha, Marina Macedo, quando eu vejo tantos alunos e alunas minhas, né, a Ângela, a Dominique, a Domitília, A Giovana. A Giovana, né, que inclusive nós temos vários artigos publicados, a Nayara. Então, quando eu vejo esses meus ex-alunos, tá certo? Na trilha da questão ambiental, da questão socioambiental, né? Ou no ONG, ou na Comissão de Direito Ambiental comigo, ou na assessoria ao mandato, como é o caso da Giovana Patrício, né? Aos alunos que, inclusive, ex-alunos com os quais, inclusive, nós escrevemos artigos juntos, né? E já foram publicados, né? Isso me dá uma satisfação muito grande, né? Porque eu sempre digo para meus alunos assim, eu não sou um professor que dá uma disciplina de direito ambiental apenas como algo que abre uma porta ou fecha outra, como dizia o poema, né? Como dizia o poeta. Não, para mim, a questão ambiental faz parte da minha vida, né? E se alguns que saírem dali saírem numa perspectiva, tá certo, de atuar nessa área, né? Então, o Iderlândio faz parte do ProArvore, mas traz essa pauta para o Sindijustiça, isso é muito importante. Os sindicatos se abrirem para esse debate é algo muito importante, porque representa os interesses da classe trabalhadora e, efetivamente, o movimento ambientalista que realmente quer proteger o planeta da gana do capital, tá certo? Da grana que ergue, mas faz mais é destruir coisas belas, tá certo? Essa aliança é importante, uma aliança dos povos da floresta, indígenas, quilombolas, da juventude, da classe trabalhadora também na defesa ambiental. Não é? Nós vivemos uma época muito difícil, tá certo? Eu sei que eu estou me estendendo um pouco aqui, tá certo? Eu sempre digo, olha, acabo congregando dois defeitos, né? Sou professor e fui parlamentar, né? Então, tirem o microfone da minha frente, por favor, porque senão eu vou me embora, né? Vou me embora. Então, assim, eu estou falando assim, não é como difícil. Eu acho que cada um de nós, que é ecologista, que é humanista, não precisa nem ser socialista, sofre o que a gente está sofrendo hoje, né? Mas a gente tem algum momento também para comemorar, né? Eu acho que há um sentimento que está unindo as pessoas na defesa da democracia. Tem um sentimento de compreensão, tá certo? Que esse cara é o inimigo, ele é o adversário, e que muitas vezes a gente tem que deixar as nossas diferenças um pouco de lado para a gente derrubar, né, essa pessoa, para a gente conseguir um impeachment, uma cassação da chapa, ele ser processado criminalmente, tá certo? E depois a gente volta a disputar, né? Porque uma coisa é você disputar na democracia e outra coisa, tá certo, é uma ditadura, que é o que no final das contas, né, esse genocida quer. Ele está trabalhando nessa perspectiva. Não conseguiu ainda porque não conseguiu criar condições para isso. O Brasil é muito grande, a maioria dos governadores lhe fazem oposição, o Congresso não topa um golpe, o Supremo se opõe e mesmo as Forças Armadas, eu acredito que os mais legalistas, os mais sérios, não entrariam numa aventura com um cara que é ligado às milícias, entendeu? Então, não dá para você discutir hoje a questão ambiental sem pensar nesse genocida, nesse etnocida e nesse ecocida, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma assessora de imprensa que foi falar sobre a Semana do Meio Ambiente. A primeira mensagem dela foi: fascistas e racistas não passarão. Então vamos terminar dizendo isso. Fascistas, racistas, ecocidas, genocidas, etnocidas não passarão. O povo brasileiro é muito melhor do que quem está nos desgovernando e nós ainda vamos
nos libertar, tá certo? Desse Satanás, dessa coisa ruim, entendeu? Que nos desgoverna. Eu tenho muita esperança nisso, e quando tem uma live como essa, eu acabo também falando isso. Eu tenho uma revolta, mas eu também tenho uma esperança, viu, Marina e Derlândia? Nada como E um professor, obrigado. citou tantos alunos, a gente tem que agradece, nada como um professor para servir de exemplo e espelho, não é? Para que a gente tenha alunos que sigam a caminhada. Isso é muito bom. Então, parabéns por ter tantos alunos aí que seguiram os seus passos. A gente tem o José Júlio França Neto dizendo ótima abordagem ecológica do Ederlândia Moraes. O Paulo Averino dizendo parabéns pela iniciativa. A Regina Lúcia Feitosa dizendo, pessoal, live importantíssima. E há muitas questões mesmo para debate. Talvez seja o caso de fazer outra em julho. A gente está tendo todas as quartas-feiras, o horário hoje foi especial, mas a gente está sempre às 4 horas da tarde tendo live do Sim Justiça com vários temas super bacanas, viu, Regina? Você pode nos acompanhar. Ela diz, vocês têm muito conhecimento, parabéns mais uma vez. Aproveito para ressaltar a importância dos vereadores ambientalistas e declarar meu voto ao pré-candidato Ederlândia Moraes. O Marcelo Amoreira está mandando palmas para nós, o metrô passando aqui do lado da minha casa. Não sei se está vazando o áudio aí para vocês, mas infelizmente nós estamos em período de abertura, sem ter vacina e nem remédio ainda, né? Estamos sendo jogados à morte, e aí o metrô já voltou a funcionar. Não estava funcionando, voltou a funcionar, e às vezes atrapalha a live. A Rosélia Folman está dizendo, e os parques, como está o Parque Rio Branco, está abandonado, do ponto de vista do cuidado com as árvores, árvores cortadas, pequenos abrigos internos foram tirados, cobertura, como ficam? Ela diz, a prefeitura cuida, a quem compete, está muito depedrado. O Deusmar Alencar diz, Ederlândia Moraes 2020, a voz do meio ambiente na Câmara Municipal. O Júlio Celestino diz, meus prezados, estão de parabéns pela significação dada ao tema em discussão. Se não lograrmos abraçar uma ética global, como nos informa Leonardo Boff, notadamente em relação com outros seres que coabitam esse planeta, a espécie humana não terá futuro algum. Ele também diz que consigamos reverter nossos hábitos cotidianos e colocá-los em fina comunhão com a terra, nossa mãe. A Raíza Veloso diz, não passarão, parabéns pela live, abraço. O Marcelo Amoreira diz, grande intelectual João Alfredo, precisamos de você no parlamento brasileiro. A Rosélia Folman disse, João Alfredo, parabéns por sua fala. A Fatinha Augusto Moreira manda para a gente uma carinha cheia de corações. A Regina Lúcia Feitosa diz, que maravilha, parabéns ao Sim de Justiça. E o Wagner Barros diz, excelentes comentários, sem investimento na educação básica e superior, esse povo continuará inerte a esses crimes. A gente vai encerrando mais uma live, né, do Sindicato de Servidores do Sistema Judiciário do Estado do Ceará, nosso Sim de Justiça. Agradecer a presença do João Alfredo aqui com a gente, agradecer mais uma vez ao nosso coordenador de comunicação, Ederlândia Moraes, pelo trabalho que está desempenhando e que resulta, inclusive, nessas lives todas as quartas-feiras, e a todos os servidores e servidoras que estiveram nos acompanhando, voltando a dizer a vocês que preservem aí a questão da saúde de vocês, cuidado com a questão da higienização, né, e a quarentena, que não inventem de sair de casa sem acompanhar o site do sindicato, né, e as orientações que estão sendo dadas pela entidade, que inclusive já teve reunião hoje com o setor jurídico, né, Ederlândia, para justamente impedir uma volta precipitada aos trabalhos. Então, vocês fiquem atentos para que a categoria consiga, se for necessário dizer não de forma coletiva, não é, o retorno dos trabalhos, sem que haja, não é claro, não é que a gente não esteja trabalhando, estamos todos trabalhando no trabalho, mas também que a gente não retorne sem que haja um risco aí para toda a categoria. E lembrando a vocês, a gente sabe que muitos de vocês estão trabalhando sozinhos, né, Ederlândia, às vezes em casa, né? Às vezes essa situação deixa as pessoas um pouquinho mais tristes, quase, né? Mas que vocês não se abatam, que o sindicato está com vocês, está olhando por vocês não estão sós. E eu vou pedir que o Ederlândia, então, deixe uma última mensagem nesse sentido para a categoria, mais uma vez. É bom a gente reforçar esse nosso abraço virtual todas as quartas-feiras, para que vocês não saibam que vocês não estão sozinhos, não vão ficar sozinhos, e já a gente volta numa festa da categoria, num momento de luta que seja, para nos abraçar bem muito, né, Ederlândia? Diga aí uma última fala nesse sentido para a categoria. Mas é agradecer, né, a participação. Hoje foi bastante participativa, um tema atípico dos que já
vinha sendo debatido e dizer para a categoria que estamos juntos aí na perspectiva dessa visão socialista, né, no sentido da gente, né, que tem uma perspectiva de vida para todos os seres humanos ou não. Então, eu agradecer mais uma vez, né, e só fazer a ressalva, Marina, que todo mundo está trabalhando. A volta seria a volta presencial, né? O servidor, inclusive, está sendo até dito como bastante producente, né? A ideia que a gente critica é esse retorno presencial nesse momento. Nesse sentido, o sindicato vai lutar com todas as forças para coibir essa precipitação. Mas agradecer a todos vocês e tenham uma boa noite, né? Obrigado. Okay, ficamos por aqui. Até a nossa próxima live. Obrigada a todos.